Ele comandava 3.000 alqueires de cerrado com uma palavra. Homens grandes tremiam quando ele chegava. Ninguém ousava contrariá-lo. Ninguém, em 5 anos, tinha conseguido arrancar dele mais do que um sim ou um não. Ela chegou numa terça-feira, com uma mala remendada e uma coragem que não tinha explicação. E em menos de 3 meses ela estava no lugar que ele havia jurado que jamais pertenceria a ninguém outra vez. Vamos juntos descobrir como ela fez isso. Não é inscrito no canal? Aproveita e já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui nos comentários o que você achou da história. O sol do cerrado não pede licença. Ele desce pelo céu como uma sentença, devagar e inexorável, até pousar sobre a terra vermelha com toda a sua crueldade dourada. As árvores tortas se curvam como velhos que já viram demais, as folhas cor de couro brilhando na reverberação do calor. O ar cheira a poeira quente, a capim ressecado, a distância. Era assim que a fazenda Santa Cruz se apresentava aos forasteiros. Imensa, árida, bela de um jeito que dói nos olhos. 3.000 alqueires de cerrado rasgado pelo trabalho de gerações, onde o gado pastava lento e os peões andavam com o chapéu na nuca e o silêncio na boca. Ninguém falava alto na Santa Cruz. Ninguém ria sem motivo. Ninguém fazia nada que pudesse chamar a atenção do patrão. O patrão, Coronel Augusto Valadares Mendonça. O nome já bastava. Quando alguém o pronunciava nas redondezas do município de São Bento do Cerrado, os olhos desciam para o chão, as vozes abaixavam, as mãos encontravam algo urgente para fazer. Não era medo, exatamente, era respeito misturado com medo, que é a coisa mais poderosa que existe entre seres humanos. Augusto tinha 42 anos vividos com a intensidade de 60. Homem de estatura imponente, ombros largos que pareciam ter sido construídos para carregar peso, olhos castanho escuros que não piscavam quando alguém os encarava, e poucos ousavam encará-los por mais de 3 segundos. Cabelo escuro com fios brancos nas têmporas que ninguém jamais comentou, barba curta e bem cuidada que contrastava com a rudeza de tudo ao redor. Ele havia herdado a fazenda do pai com 23 anos, quando a terra estava endividada e os peões desanimados. Em 18 anos, transformou tudo. Triplicou o gado, construiu uma nova sede, abriu estradas, instalou luz elétrica quando a maioria das fazendas da região ainda usava lamparina. Era duro porque aprenderá que a dureza era a única linguagem que a terra seca entendia. Era distante porque aprenderá, da pior maneira possível, que a proximidade custava caro demais. 5 anos antes, sua esposa, Dona Ritinha, havia morrido de febre tifoide no espaço de uma semana. 7 dias do primeiro calafrio até o último suspiro, e Augusto não soubera como chorar. Ficará ao lado do leito com as mãos grandes e inúteis sobre os joelhos, olhando para uma mulher que amara à sua maneira. Silenciosa, prática, sem flores e sem poemas, mas real. Desaparecer diante dele sem que ele pudesse fazer nada. Depois disso, algo se fechou nele. Não com barulho. Com a suavidade terrível das coisas que se fecham para sempre. Os peões diziam que o coronel nunca mais sorrira de verdade. Que trabalhava do nascer ao pôr do sol, dava ordens com precisão milimétrica, pagava os salários em dia e na hora certa, tratava seus empregados com justiça. Mas com a justiça fria de quem não precisa gostar de ninguém para ser correto. Era um homem que havia prometido a si mesmo, na noite que enterrou Ritinha, que nunca mais abriria o peito para ninguém. Ele não contava com Isadora. Isadora Campos Drummond chegou a Santa Cruz numa terça-feira de agosto, sentada na garupa de um caminhão de farinha, com uma mala de couro remendado, uma caixa de chapéu amarrada com barbante e um sorriso que parecia não ter recebido a mensagem de que estava entrando em território sombrio. Tinha 21 anos. Cabelos negros e crespos presos numa trança grossa que descia pelas costas, pele morena queimada de sol, olhos amendoados cor de mel que viam tudo e julgavam pouco. Não era a moça mais bonita que já pisara naquele cerrado. Havia mulheres mais delicadas, mais compostas, mais adequadas à palavra donzela como ela costumava ser usada. Mas havia algo em Isadora que era impossível de ignorar. Uma centelha. Uma presença que entrava num cômodo antes do corpo, que ficava num cômodo depois que ela saía.
Era como se ela fosse mais viva do que as outras pessoas ao redor, como se tivesse recebido uma porção a mais de alguma coisa essencial. Vinha de Goiânia, sobrinha da Dona Perpétua, cozinheira-chefe da fazenda há 15 anos. A velha havia chamado a sobrinha porque seus joelhos não aguentavam mais o trabalho de manhã cedo e precisava de ajuda. Isadora viera porque em Goiânia não havia mais nada para ela. O pai morrera, a mãe se casara de novo com um homem que olhava para a enteada de um jeito errado, e Isadora sabia reconhecer quando uma situação precisava ser abandonada. Ela não sabia o que a esperava. Mas fosse o que fosse, ela preferia ao que deixava para trás. O primeiro encontro aconteceu no terceiro dia. Isadora estava varrendo a varanda da sede, uma varanda comprida, coberta, que dava para o terreiro principal, quando ouviu o barulho dos cascos. Levantou a cabeça e viu o coronel chegar a cavalo, sozinho, diferente dos dias em que chegava acompanhado pelos peões. Estava suado, empoeirado, a camisa de linho caque com uma mancha escura no ombro direito, o chapéu de couro jogado para trás. Ela deveria ter abaixado a cabeça e continuado varrendo. Era o que qualquer outra pessoa faria. Em vez disso, ficou parada, vassoura na mão, olhando para ele com a mesma tranquilidade de quem avalia um dia de chuva no horizonte. Augusto puxou as rédeas e o cavalo parou. Ele olhou para a moça desconhecida que estava na sua varanda com uma expressão que não era exatamente hostil. Era a expressão de quem não está acostumado a ser observado. "Você é quem?" perguntou ele. Não grosseiro, apenas direto, como era tudo nele. "Isadora Drummond, sobrinha da Dona Perpétua, senhor. Vim ajudar nos serviços da casa." Ele desceu do cavalo com a agilidade de quem passou a vida inteira sobre uma sela. "A Perpétua me disse que estava vindo uma sobrinha." "Pois chegou, senhor." Houve uma pausa. Augusto passou as rédeas para o menino do estábulo que aparecerá correndo, e caminhou em direção à varanda. Isadora se afastou para dar-lhe passagem, mas não se curvou, não desviou o olhar. Apenas se moveu, como quem faz espaço para uma árvore, não para um rei. Ele parou na entrada e a olhou de cima para baixo, não com malícia, mas com a avaliação prática de quem está acostumado a julgar o que é útil e o que não é. "Sabe trabalhar?" perguntou. "Sei, senhor. Trabalho desde os 12 anos. Aqui a gente acorda às 4:30 da manhã." "Eu acordo às 4, disse Isadora, e havia naquilo não uma provocação, mas uma informação entregue com a serenidade de quem tem certeza do que diz. Augusto ficou olhando para ela por um segundo a mais do que era necessário. Depois entrou na casa sem mais uma palavra. Isadora voltou a varrer. Mas havia um pequeno sorriso no canto da boca que ela não se deu ao trabalho de esconder. As semanas passaram com o ritmo do cerrado, lentas no calor do dia, rápidas no frescor da madrugada. Isadora aprendia a rotina como aprende quem já carregou o trabalho pesado na espinha. Sem reclamação, sem louvor, com a concentração silenciosa de quem sabe que sobreviver é uma arte que exige atenção. A cozinha da sede era grande, com forno de barro no canto e uma janela que dava para o pomar de mangueiras. Ela acordava antes da Dona Perpétua, acendia o fogão a lenha. Já tinha o café passado e o caldo de osso no fogo quando a velha aparecia esfregando os olhos. As duas trabalhavam bem juntas. Perpétua ensinava os segredos dos molhos e Isadora trazia a velocidade dos braços jovens. Com os outros empregados, ela se dava bem. Os peões a tratavam com respeito porque era sobrinha da Dona Perpétua. E a Dona Perpétua era a pessoa mais respeitada da fazenda depois do coronel. As outras mulheres da casa, a lavadeira Benedita, a arrumadeira Jerusa, a jovem fiinha que cuidava das galinhas, foram desconfiadas por 2 semanas e depois vieram com tudo, como sempre acontece quando uma mulher honesta chega num lugar novo. Com o coronel, era diferente. Augusto Valadares Mendonça era uma presença constante e distante ao mesmo tempo. Aparecia nas refeições com pontualidade de relógio, café às 5:30, almoço ao meio-dia em ponto, janta às 7. Sentava à cabeceira da mesa longa, comia em silêncio ou falava sobre negócios com o capataz Otávio quando este era convocado. Nunca ficava além do necessário. Nunca perguntava como as pessoas estavam. Mas Isadora o observava. Não com romantismo, pelo menos não no começo.
mas com a curiosidade natural de quem chegou num lugar novo e quer entender como as peças se encaixam. E o que ela via era mais complexo do que todos diziam. Via o coronel que parava o cavalo quando passava pelo curral e ficava olhando para um bezerro recém-nascido com uma expressão que quase chegava a ser ternura. Via o coronel que conversava com o velho Zequinha, o mais antigo dos peões, não como patrão para empregado, mas como homem para homem. Via o coronel que, quando pensava que ninguém estava olhando, encostava a mão na moldura da janela do corredor, onde havia uma fotografia pequena numa moldura de prata, e ficava parado por um longo momento antes de continuar andando. Uma tarde, Isadora passou por aquele corredor enquanto ele estava ali. Ela não disse nada, mas ele sentiu a presença e se voltou rapidamente, como alguém apanhado num ato íntimo. Desculpe, senhor, disse ela, mas não havia gaguejo, não havia vergonha. Vou limpar o corredor quando o senhor quiser. Pode fazer agora, respondeu ele, a voz mais seca do que o normal. Isadora passou com o pano de chão, lenta e metódica. Quando chegou perto da fotografia, olhou. Era uma mulher de rosto suave, com um sorriso quieto, cabelos presos. Dona Ritinha? Perguntou, sem pensar. A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar. Ela esperou a explosão. Mas Augusto apenas respondeu. Sim. Uma palavra. Carregada de um peso que Isadora sentiu na barriga. Era bonita, disse ela, simplesmente. Era, concordou ele. E saiu andando pelo corredor. Mas havia algo na rigidez das costas dele que Isadora reconheceu. Não era raiva. Era a postura de quem está tentando não deixar cair alguma coisa que está equilibrada no peito há muito tempo. Ela voltou a esfregar o chão e não disse mais nada. Mas pensou nele o resto do dia. O primeiro conflito real aconteceu num sábado de setembro, quando Isadora decidiu, por conta própria, com a disfarçatez tranquila que lhe era característica, reorganizar o estoque da cozinha. Ela havia descoberto que metade dos sacos de farinha estavam mal empilhados e começando a úmido. Reorganizou tudo, jogou fora o que estava estragado, fez uma lista do que precisava ser comprado e entregou a lista para o capataz Otávio levar ao coronel. O coronel mandou chamá-la. Isadora foi ao escritório com os braços abertos e a expressão de quem não vê porque haveria um problema. O escritório era a sala mais séria da fazenda. Paredes cobertas de prateleiras com livros e documentos, uma escrivaninha enorme de jacarandá no centro, 2 mapas da propriedade pendurados na parede. Augusto estava de pé quando ela entrou, as mãos cruzadas atrás das costas, e a olhou com aquela expressão de avaliação que ela já conhecia. Quem te deu permissão para mexer no estoque? Perguntou ele. Ninguém, senhor, respondeu ela, sem baixar os olhos. Vi que estava errado e corrigi. Nessa fazenda, ninguém faz nada sem permissão. Com respeito, senhor, o que estava acontecendo era um desperdício. A farinha estava estragando. Você está aqui há 3 semanas e já está reorganizando a minha fazenda. Estou reorganizando a cozinha, corrigiu ela, com a calma de quem separa um fato de uma exageração. Que é onde trabalho. Houve um silêncio que outras pessoas teriam preenchido com desculpas. Isadora ficou quieta no silêncio como quem está confortável nele. Augusto a olhou por um longo tempo. Havia algo nos olhos dele que não era mais avaliação, era algo mais próximo de desconcerto, a expressão de quem está diante de uma situação que não tem classificação nos seus arquivos. A lista que você mandou, disse ele, finalmente. Está correta. Vou mandar comprar. Obrigada, senhor. Da próxima vez, me consulta antes. Se o senhor me garantir que estará disponível quando precisar, faço isso, disse ela. Mas se o senhor estiver no campo e a farinha estiver mofando, peço perdão antecipado. Ela não estava sendo insolente. Estava sendo prática. E essa era a coisa mais desconcertante. Ela tinha razão, e os dois sabiam. Augusto fez uma coisa que ninguém da fazenda havia visto em anos. Quase sorriu. Foi um movimento brevíssimo no canto da boca, suprimido antes de chegar a ser completo. Mas Isadora o viu e guardou consigo como quem encontra uma moeda rara numa estrada de terra. Pode ir, disse ele. Ela foi. E na cozinha, contou para a tia o que havia acontecido.
Menina, disse Dona Perpétua, jogando as mãos para o alto. Você é louca ou é bomba? Não sou nem uma coisa nem outra, respondeu Isadora, descascando mandioca. Só não tenho medo de homem que late. Esse latido morde, Isadora. Tudo morde, tia. A questão é não deixar morder por covardia. Perpétua olhou para a sobrinha com aquela mistura de orgulho e terror que as mulheres mais velhas sentem pelas mais novas que elas, quando as reconhecem em alguém melhor do que elas mesmas foram. E rezou uma Ave-Maria em silêncio, só por precaução. Outubro chegou com as primeiras chuvas. O cerrado se transformava nessa época, do marrom seco para uma explosão de verde tão intensa que parecia quase agressiva, como se a terra estivesse se vingando de meses de secura jogando vida em todas as direções ao mesmo tempo. As ipês amarelas explodiam nas bordas das estradas. Os pássaros voltavam. O ar cheirava a terra molhada e promessa. Isadora amava esse tempo. Acordava cedo e ficava na janela da cozinha por alguns minutos antes de começar o trabalho, olhando para o cerrado se encher de cor com a mesma atenção devota de quem reza. Foi numa dessas manhãs que o coronel apareceu na cozinha fora do horário. Era pouco antes das 5. Isadora estava sozinha. A Dona Perpétua ainda dormia, era cedo até para ela. O café estava passando, o fogo crepitando baixo. Isadora estava sentada num banco baixo perto da janela, o queixo na mão, olhando para fora. Ouviu os passos pesados no corredor e se levantou. O coronel entrou com a expressão de quem não dormiu bem. Não havia nada de dramático nisso, era apenas uma leveza nos olhos que geralmente eram tão pesados, e parou quando a viu ali. Café está pronto? Perguntou, como se aquela fosse a única razão do mundo para estar ali. Quase, senhor. 5 minutos. Ele se sentou à mesa da cozinha, não era onde costumava tomar café, que era na sala de jantar, e ficou olhando para fora pela mesma janela que ela havia estado olhando. Isadora preparou a xícara em silêncio. Pôs o açúcar do lado porque não sabia como ele preferia, e esperou. Põe 2, disse ele, sem olhar. Ela pôs, mexeu, colocou na frente dele. Foi pegar a própria xícara e sentou no banco do outro lado da mesa. Não pediu licença. Não havia outro lugar razoável para ela estar. Eles ficaram um tempo bebendo café em silêncio enquanto o cerrado lá fora ia ficando verde na penumbra. Você gosta daqui? Perguntou ele, de repente. A pergunta a surpreendeu, não pela estranheza, mas pela humanidade nela. Era a primeira vez que ele perguntava alguma coisa sobre ela. Gosto, respondeu Isadora, honesta. É duro, mas é bonito. E é honesto. Honesto como? A seca mata mesmo. A chuva salva mesmo. Não tem fingimento no cerrado. Augusto olhou para ela. Não com a avaliação de antes. Com algo mais lento. Você veio de cidade, disse ele. Vim. Mas não gostava de cidade. Muita gente fingindo. Por que veio aqui, de verdade? A pergunta era mais direta do que ele pretendia, e ele pareceu perceber isso porque acrescentou. A tia precisava, eu sei. Mas você podia ter arrumado emprego em outro lugar. Isadora considerou mentir. Seria mais fácil, mais seguro. Mas havia algo naquela manhã, naquela cozinha, naquele homem que bebia café com 2 açúcares sozinho antes do amanhecer, que pedia honestidade. Precisava de um lugar que fosse meu, disse ela. Não sabia se ia ser esse. Mas quando cheguei e vi o cerrado, soube. Soube o quê? Que eu cabia aqui. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela não sabia nomear. Depois terminou o café, se levantou, pôs a xícara na pia com a gentileza inesperada de quem foi criado para não fazer barulho com louça. Bom trabalho, disse ele, e ela levou um segundo para entender que era sobre a cozinha, sobre as semanas de trabalho. A Perpétua falou bem de você. A tia é generosa. A Perpétua não é generosa com ninguém, disse ele, e havia naquilo a sombra de algo que poderia ter sido humor. Se ela falou bem é porque é verdade. E saiu. Mas antes de sair pela porta, parou por meio segundo, apenas meio segundo, com as costas para ela. Depois foi embora. Isadora ficou olhando para a xícara vazia dele na pia por um momento.
Depois foi buscar mais lenha para o fogão, porque o trabalho não esperava, e o coração era o problema dela, não de mais ninguém. As manhãs de café na cozinha se tornaram silenciosamente regulares. Nenhum dos dois falou sobre isso. Não havia acordo, não havia convite formal. Augusto simplesmente começou a aparecer mais cedo, e Isadora simplesmente estava lá. Às vezes conversavam. Às vezes ficavam em silêncio por longos minutos e isso não era estranho. Era a qualidade do silêncio que existe entre pessoas que estão começando a se conhecer de verdade. O silêncio que diz mais do que as palavras iniciais conseguem. Ela aprendeu que ele tinha lido todos os livros das prateleiras do escritório 2 vezes. Que ele não gostava de música de rádio, mas amava quando as mulheres cantavam enquanto trabalhavam. Havia algo na voz humana despretensiosa que ele achava o mais bonito que existia. Que ele havia plantado pessoalmente a mangueira perto da janela da cozinha quando tinha 12 anos, com o pai, e que toda vez que via uma manga caindo no chão sem que ninguém colhesse sentia uma dor surda e boba que o envergonhava. Ela contou que havia aprendido a ler com a avó, que a avó havia morrido segurando a mão dela, que ela achava que a saudade não era uma dor mas uma presença. Que as pessoas que a gente ama que morrem não vão embora, apenas mudam de lugar, ficam do lado esquerdo do peito, que é o lado mais quente. Augusto ficou olhando para a mesa quando ela disse isso. Do lado esquerdo, repetiu ele, muito baixinho, como se estivesse verificando uma informação que já havia encontrado antes sem saber onde. Isadora não disse nada, mas pôs a mão no peito, sobre o coração, por um segundo. E ele viu. Ela estava com 21 anos e nunca havia sido beijada. Não por falta de interesse dos homens. Havia tido pretendentes, havia tido olhares e declarações e uma vez até uma proposta de casamento de um rapaz gordo e gentil que ela não amou. Mas Isadora era daquelas pessoas que sabem o que querem antes de saber o nome do que querem. E sabia que não era aquilo. Estava começando a suspeitar do que era. E a suspeita a assustava e a enchia de vida ao mesmo tempo, como as primeiras chuvas do cerrado. Bem-vinda, feroz, inevitável. O conflito grande veio em novembro. Com uma chuva de granizo que destruiu metade da plantação de sorgo e deixou o coronel mais seco do que o verão. Durante 3 dias, Augusto andou pela fazenda como uma tempestade em forma de homem. Dava ordens em rajadas, dispensava qualquer conversa que não fosse estritamente necessária, e os empregados desapareciam de seu caminho como animais que sentem a pressão antes de cair o raio. Otávio, o capataz de 15 anos de fazenda, respondia às perguntas com monossílabos e evitava contato visual. Isadora observou tudo isso por 2 dias. No terceiro, no almoço, quando o coronel empurrou o prato quase intocado para o lado e se levantou da mesa antes de terminar, ela fez algo que nenhum ser humano presente teria coragem de fazer. Senhor, chamou ela. Ele parou. Todo mundo na sala parou. O senhor não comeu? Disse ela. Não estou com fome, respondeu ele, a voz no tom que significava o fim da conversa. Com respeito, senhor, faz 3 dias que o senhor come pouco e trabalha o dobro. Um homem assim fica doente. Isadora, disse a dona Perpétua, em alerta, do canto da sala. Cuide da sua cozinha, disse Augusto, sem se virar. Estou cuidando. O senhor é quem come o que sai da minha cozinha. Então o senhor faz parte do meu cuidado. Houve um silêncio que durou um tempo geológico. Augusto se virou devagar. Olhou para ela com aqueles olhos que toda a fazenda temia. Isadora sustentou o olhar com a serenidade de quem já havia decidido, antes de abrir a boca, que ia aguentar as consequências. Você tem muito atrevimento, disse ele. Tenho, concordou ela. Mas estou certa. Outro silêncio. Depois, para o espanto coletivo de todos os presentes, Augusto voltou à cadeira, sentou, puxou o prato de volta. Pegou o garfo. E comeu. Ninguém disse absolutamente nada. Mas a Benedita, que estava servindo água no canto, olhou para Jerusa com os olhos arregalados, e a Jerusa olhou de volta com a expressão de quem acabou de ver milagre. Depois que o coronel saiu, tendo comido o prato completo, até o último grão de arroz, Perpétua foi até a sobrinha e segurou o rosto dela com as 2 mãos velhas e calejadas. Minha filha, disse a velha,
com uma voz onde havia medo e admiração em partes iguais. Ou você é uma santa ou é uma louca. Ainda não sei qual. Talvez os dois, tia. Os dois dão no mesmo, disse Perpétua. Dão no martírio. Naquela noite, Isadora estava no quintal, depois da janta, sentada num banco de pedra perto da cerca de madeira que separava o jardim do terreiro. O céu do cerrado depois da chuva era escandaloso. Estrelas demais, lua demais, tudo mais próximo do que deveria ser possível. Ela ouviu os passos que conhecia, pesados, medidos, sem pressa. Augusto chegou e ficou de pé a alguma distância. Ele tinha o costume de não se aproximar sem que houvesse razão prática para isso. Como se houvesse uma linha invisível ao redor das pessoas que ele não cruzava. Não deveria estar aqui fora, disse ele. Tem cobra depois da chuva. Sei distinguir cobra de galho, respondeu ela. Mas obrigada pela preocupação. Ele ficou parado. Ela não se moveu. E eventualmente, talvez porque o banco de pedra era o único lugar para sentar no quintal, ou talvez por outra razão que nenhum dos dois estava pronto para nomear, ele se sentou. Não pertinho. Havia espaço suficiente para uma pessoa entre eles. Ficaram olhando para o céu. Sinto muito pela plantação, disse ela. Ele não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava diferente. Menos couro, mais madeira. Faz parte. Cerrado é assim. Mesmo assim dói. Dói, concordou ele. Mais silêncio. Uma coruja chamou de algum lugar entre as árvores. O vento cheirava a terra encharcada. Por que você não tem medo de mim? Perguntou ele, de repente. A pergunta a surpreendeu pela honestidade. Era a pergunta de alguém que havia passado anos atrás de uma muralha que todos respeitavam, e que de repente encontrava alguém que andava pela muralha como se fosse uma cerca baixa de quintal. Tenho medo de coisas que podem me machucar sem eu ver, respondeu ela, pensativa. O Senhor não é desse tipo. Posso ser cruel. Pode. Mas não é mau. Tem diferença. Ele ficou olhando para ela por um momento. Que diferença? Maldade é quando a pessoa quer machucar. Crueldade às vezes é só quando a pessoa não sabe fazer diferente. Augusto ficou quieto por um longo tempo. A lua havia subido mais no céu e estava jogando uma luz pálida no quintal. Você é muito nova para saber essas coisas, disse ele. Sofrimento não respeita a idade, senhor. E havia algo na maneira que ela disse, não com amargura, mas com a aceitação tranquila de quem já digeriu uma verdade difícil, que fez Augusto virar o rosto e olhá-la de um jeito que era completamente diferente de todos os outros jeitos que ele havia olhado para ela antes. Isadora sentiu o olhar como se sentisse calor. E não desviou. Depois de um tempo, ele se levantou. Vai dormir, disse ele. Amanhã é dia de trabalho. Para o senhor também, disse ela. Ele assentiu, levemente. E caminhou de volta para casa. Na metade do caminho, parou e disse, sem se virar. Augusto. Ela não entendeu, por um segundo. Pode me chamar de Augusto, disse ele. Quando não tiver mais ninguém por perto. E entrou pela porta. Isadora ficou olhando para o lugar onde ele havia estado por um bom tempo. Depois olhou para o céu cheio de estrelas e sentiu aquela coisa quente e assustadora se expandir no lado esquerdo do peito. Ela estava perdida. E pela primeira vez na vida, não se importava. Dezembro trouxe o calor úmido que é o mais pesado de todos, e trouxe também a visita de Coronel Bernardo Lacerda. Bernardo era o maior latifundiário da região depois de Augusto. Gordo, vermelho, com o bigode de outra era e o hábito de entrar em qualquer lugar como se já fosse dono. Ele e Augusto tinham uma relação de respeito mútuo que funcionava à distância. Quando estavam no mesmo espaço, havia entre eles a tensão de dois animais grandes demais para um único território. Bernardo veio com proposta de negócio. Queria comprar parte das terras que faziam fronteira entre as duas propriedades. Augusto ouviu durante o almoço com aquela paciência que era na verdade o oposto da paciência. Era contenção absoluta. Isadora estava servindo quando Bernardo a viu. O olhar que ele lançou foi do tipo que não pede desculpa. Longo, apreciativo, completamente desprovido do respeito básico que se deve a uma pessoa. Quem é essa moça? Perguntou ele,
como se ela não estivesse presente. Trabalhadora da casa, respondeu Augusto, a voz neutra. Bonita, disse Bernardo, acompanhando Isadora com os olhos enquanto ela se movia. Você me vende ela junto com as terras? Foi dito como piada. Tinha o tom de piada. Mas havia naquilo o tipo de desrespeito que os homens que nunca foram contrariados acham que é humor. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que Isadora havia presenciado na fazenda. Era um silêncio com tensão dentro. Augusto pousou o copo na mesa com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer explosão. Trabalhadora não se vende, Bernardo. A voz estava baixa, plana, cortante como a lâmina de um facão novo. E se você vier à minha mesa com esse tipo de comentário de novo, nossa conversa de negócios acaba aqui. Bernardo recuou, não com graça, mas com a velocidade de quem inesperadamente encontra um desnível no caminho. Falei de brincadeira, Augusto, homem. Não achei graça, disse Augusto, e isso encerrou o assunto. Isadora voltou para a cozinha com o coração batendo mais rápido do que deveria. Pôs as mãos na pia fria e ficou ali por um momento, respirando. A Jerusa, que havia visto tudo da porta da cozinha, veio perto dela e sussurrou. Menina, ele defendeu você. O coronel defendeu você. É porque é certo defender, disse Isadora, mas a voz não saiu tão firme quanto pretendia. O coronel não faz nada porque é certo, disse Jerusa, com a sabedoria prática das mulheres que observam muito e falam pouco. Ele faz porque quer. Isadora ficou lavando a louça e não respondeu. Mas à noite, quando estava deitada no seu quarto pequeno e ouviu os passos dele no corredor, o mesmo corredor com a fotografia na moldura de prata, ficou com os olhos abertos no escuro por um tempo muito longo. Na tarde seguinte, ela o encontrou no estábulo. Não era onde ele geralmente estava naquele horário, era uma tarde de sexta, quando ele costumava estar no escritório com os papéis da semana. Mas ela precisava pegar uma ferramenta que Otávio havia deixado lá, e entrou sem avisar. Augusto estava de costas, cuidando do cavalo baio que era o seu preferido. Estava falando com o animal em voz baixa, uma ladainha calma de palavras que Isadora não conseguia entender, mas cujo ritmo era tão diferente de tudo que ela havia ouvido dele que ela parou na entrada. Era a voz que ele usava com animais e crianças. Ela havia percebido isso antes. Era uma das peças do quebra-cabeça que ela havia juntado nas semanas de observação. A voz que ficava guardada embaixo de todas as outras vozes, a mais antiga, a mais verdadeira. Ele assentiu. Virou-se. Não havia irritação por ter sido surpreendido, desta vez. Havia apenas o olhar, aquele olhar mais lento, que ela havia começado a reconhecer como o olhar que ele reservava especificamente para ela. Eu não quis interromper, disse ela. Não interrompeu. Ela caminhou até o baio e estendeu a mão. O cavalo cheirou os dedos dela e depois permitiu que ela afagasse o focinho. Como é o nome dele? Trovão. Trovão, repetiu ela, e o cavalo moveu as orelhas. Mas ele é manso. Os mais mansos costumam ter nomes bravos. Ela olhou para Augusto. Ele estava olhando para ela. Ontem, disse ela. O que o senhor fez? Obrigada. Não fiz nada que não fizesse por qualquer empregado. Não fez, disse ela, com gentileza, mas com firmeza. E nós dois sabemos disso. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os anteriores. Tinha peso. Tinha gravidade, como se o ar ao redor deles tivesse ficado mais denso. Augusto deu um passo em direção a ela. Apenas um. Mas era um passo que cruzava a linha invisível que ele mantinha ao redor das pessoas. Isadora, disse ele, e era a primeira vez que ele pronunciava o nome dela com aquela voz. A mais verdadeira. Augusto, respondeu ela. E ficaram parados, muito próximos, com o cheiro de palha e couro e cerrado ao redor, e o cavalo entre eles bufando com a indiferença benevolente dos animais diante dos dramas humanos. Foi Isadora quem se moveu primeiro. Alcançou a mão dele, grande, calejada, quente, e simplesmente a segurou. Sem mais do que isso. Só a mão. Augusto olhou para as mãos unidas como se fosse uma coisa que ele havia esquecido que existia.
Depois fechou os dedos ao redor dos dela com uma delicadeza que parecia custar esforço. Não porque não fosse natural nele, mas porque havia guardado essa delicadeza num lugar fundo por muito tempo e puxá-la de volta era como puxar uma raiz comprida do chão. Ficaram assim por um momento que nenhum dos dois contou. Depois soltaram as mãos sem pressa, e Isadora pegou a ferramenta que havia vindo buscar, e foi embora devagar. E Augusto ficou no estábulo com o trovão, e passou a mão no pescoço do cavalo, e ficou olhando para a porta por onde ela havia saído. E algo dentro dele, que havia sido fechado com tanto cuidado, atrancado com tanto sofrimento, deu o primeiro sinal de que talvez não fosse tão permanentemente fechado quanto ele havia achado. Foi numa noite de janeiro que tudo se quebrou. Havia chegado notícia da cidade que um dos devedores de Augusto, um comerciante de Goiânia que lhe devia uma quantia significativa de uma transação de gado, havia declarado falência e não honraria a dívida. Não era um valor que quebraria a fazenda, mas era suficiente para irritar profundamente um homem que construíra tudo o que tinha com base na palavra cumprida e no trato honrado. Augusto passou o dia numa dureza que até Isadora sentiu como distância. Ele havia voltado a ser o coronel inteiro, fechado, formal, eficiente como uma máquina e quente como pedra. No jantar, ele estava tão hermético que até a Perpétua, que entendia o patrão como se o houvesse construído, manteve silêncio absoluto e mandou todo mundo para longe da sala de jantar assim que o serviço terminou. Isadora ficou na cozinha lavando as últimas louças. Era mais de 9 da noite quando ouviu o som que não estava esperando. Uma garrafa de vidro contra a mesa de madeira, no escritório. Não violento, mas definitivo. Ela secou as mãos. Foi até a porta do escritório. Bateu. "Pode entrar", disse ele, a voz rouca. Entrou. Ele estava sentado à escrivaninha com uma garrafa de cachaça à frente. Não estava bêbado, ela viu imediatamente, mas estava bebendo com a deliberação de quem está tentando amortecer alguma coisa por dentro. "Vai me mandar embora?" perguntou ela, na porta. Ele olhou para ela. Havia cansaço nos olhos dele, um cansaço mais profundo que o do trabalho, o cansaço das pessoas que carregam peso por dentro há muito tempo. "Não", disse ele. Ela entrou, fechou a porta, caminhou até a cadeira do outro lado da escrivaninha e sentou. Não pediu licença. Não havia mais razão para esse tipo de cerimônia entre eles. "Quer me contar?" perguntou ela. E ele contou. A voz ainda seca, ainda controlada, mas contou. O negócio perdido, a raiva, e por baixo da raiva o cansaço de sempre ter que ser mais forte do que a situação, de nunca poder simplesmente ser atingido por uma coisa ruim sem ter que imediatamente ser a contenção de todo mundo ao redor. "Todo mundo olha para mim", disse ele, e havia nessa frase uma solidão que Isadora sentiu como se fosse física, como se ele a tivesse pousado na mesa entre eles. "Todo mundo sempre olha para mim para saber se vai ficar de pé ou vai desabar. E eu fico de pé. Sempre fico. Mas tem dias que eu queria que alguém..." Ele parou. "Que alguém ficasse de pé com o senhor", disse ela, completando baixinho. Ele olhou para ela. "Sim", disse ele. Isadora se levantou, caminhou ao redor da escrivaninha, e ficou de pé ao lado dele. Colocou a mão no ombro dele, o mesmo ombro que ela havia visto curvar-se levemente nos dias difíceis, e o deixou lá, firme e quieta. Augusto fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, girou na cadeira e a olhou de baixo para cima com uma expressão que ela nunca havia visto em nenhum rosto humano antes. Uma expressão que era vulnerabilidade completa e desejo completo ao mesmo tempo, como uma parede que cede de uma vez depois de anos resistindo. "Isadora", disse ele, a voz mais rouca agora. "Eu não posso." "Pode", disse ela. Simples. Certa. E ele se levantou. Estava completamente errada. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela como se ela fosse feita de algo que podia quebrar. E Isadora, que não havia quebrado na vida inteira, descobriu que aquele tipo de cuidado era a coisa mais arrasadora que já havia sentido. Os dedos grandes e calejados percorreram a linha do queixo dela, subiram pela bochecha, ficaram parados na têmpora como se ele estivesse memorizando pelo tato. "Tem certeza?" disse ele, e não era exatamente uma pergunta, era uma verificação, uma última janela de saída que ele estava apontando para ela com honestidade. "Tenho", disse ela,
E havia naquilo a mesma serenidade que ela havia trazido para cada confronto com ele, a serenidade das pessoas que sabem o que escolhem. O primeiro beijo foi lento, quase perguntando. A boca dele sobre a dela com uma gentileza que contradisse toda a imagem que a fazenda fazia dele, e que confirmou tudo o que Isadora havia percebido nas manhãs de café, nos silêncios do quintal, na mão que ele havia segurado no estábulo. Ela sentiu o beijo no fim dos dedos. Ele se afastou levemente e a olhou. Você é. Começou ele, e parou, como se não tivesse as palavras certas, e pela primeira vez em muitos anos não estava incomodado com isso. Sei, disse ela, e sorriu, e ele ficou olhando para esse sorriso como se estivesse vendo o cerrado florir depois da seca pela primeira vez na vida. Ele a levou pelo corredor com a mão na sua com uma firmeza gentil. Pararam diante da fotografia de moldura de prata, e Isadora olhou para Ritinha, aquele rosto de sorriso quieto, e sentiu não ciúme mas uma espécie de respeito solene, como quem passa por um lugar sagrado. Augusto também olhou para a fotografia. Ficou um momento. Depois os dois continuaram andando. O quarto do coronel era grande e sóbrio, com cheiro de madeira e couro e o perfume limpo do sabão de boa qualidade. A janela estava aberta e a brisa do cerrado entrava com cheiro de capim úmido e jasmim do campo. Ele acendeu a lamparina, não a luz elétrica, a lamparina, e a luz que ela fazia era âmbar e íntima, a luz que existe entre as pessoas quando decidem ser honestas umas com as outras. Nunca, disse ela, porque ele precisava saber, e porque entre eles a honestidade havia sido sempre o único idioma que funcionava. Augusto parou. Olhou para ela com uma gravidade que não era julgamento, era o oposto. Então, disse ele, baixinho, vamos devagar. E foi devagar, com a paciência de quem tem tempo suficiente, com a paciência que ele não mostrava para nada na vida exceto para as coisas que realmente importavam. Cada toque era deliberado, era pergunta e resposta ao mesmo tempo. Havia uma conversa inteira acontecendo sem palavras, feita de atenção. Isadora descobriu que o corpo tem sua própria memória antes mesmo de ter experiência, que há coisas que se reconhecem na primeira vez, como se sempre tivessem estado esperando o momento certo de acontecer. Descobriu que a vulnerabilidade completa não é fraqueza, é a forma mais corajosa de presença. E Augusto, esse homem que havia fechado o peito e atrancado a porta e jogado a chave no fundo mais fundo de si mesmo, descobriu que algumas portas, quando abertas pela pessoa certa, não precisam mais ser fechadas. A lamparina queimava abaixo. O cerrado respirava lá fora com o fôlego lento das coisas que duram. E entre aquelas quatro paredes, com toda a delicadeza que a noite permitia, dois seres humanos se escolheram com a seriedade silenciosa das decisões que não precisam de testemunha. Depois, quando o silêncio voltou, era um silêncio diferente de todos os outros. Cheio, não vazio. Completo. Isadora ficou olhando para o teto e sentiu o coração bater de um jeito novo, como se houvesse aprendido um ritmo que não conhecia. Augusto estava deitado ao lado dela, e ela percebeu, pela primeira vez, que a respiração dele estava calma. Não controlada. Calma de verdade, a calma que vem de dentro. Você está bem? Perguntou ele, a voz ainda rouca mas suave. Estou, disse ela. E era completamente verdade. Ele deitou o braço ao lado dela, não sobre ela, mas ao lado, oferecendo sem impor. E ela encostou a cabeça no ombro dele com a naturalidade de quem chegou num lugar onde sempre deveria ter estado. Isadora, disse ele, depois de um tempo. Não sei o que fazer com isso. Com você. Ela pensou na resposta por um momento. Não precisa saber tudo agora, disse ela. Vive primeiro. Ele ficou quieto. Mas a mão dele, que estava perto da dela, fechou-se ao redor dos seus dedos. E ficaram assim enquanto o cerrado respirava lá fora e as estrelas faziam seu trabalho silencioso de testemunhar. O dia seguinte foi um teste. Não pelo que havia acontecido, nenhum dos dois havia se arrependido de nada. Isso estava claro como o céu do cerrado depois da chuva. O teste foi o mundo ao redor, que não havia parado, que tinha seus próprios ritmos e suas próprias exigências.
Otávio chegou cedo com questões sobre o gado. Os peões precisavam de ordens para o conserto da cerca leste. Um fornecedor de sal mineral havia mandado mensagem sobre preço. Augusto acordou e foi, porque sempre ia, porque a fazenda não esperava. Mas antes de sair pela porta, parou. Voltou. E pôs a mão no rosto de Isadora por um segundo, apenas um segundo, mas com toda a atenção do mundo dentro desse segundo, antes de ir embora. Isadora ficou olhando para a porta por um momento. Depois foi fazer o café. Perpétua estava na cozinha antes dela, o que era raro. Olhou para a sobrinha com os olhos da mulher que criou a outra, que conhece cada variação de postura e expressão. Não disse nada. Isadora também não disse nada. Trabalharam juntas em silêncio por 1 hora. Então Perpétua disse, sem tirar os olhos do fogão: ele é viúvo há 5 anos, minha filha. Não casou de novo, não quis nenhuma mulher. A fazenda toda vai observar. Deixa observar, disse Isadora. Vão falar. Que falem. Não é tão simples. Tia, disse Isadora, virando-se para ela com aquela paciência afetiva que usava com Perpétua. Eu sei que não é simples. Nada que vale alguma coisa é simples. Mas simples não é o mesmo que impossível. Perpétua ficou olhando para ela por um longo momento. Depois assentiu, devagar, e voltou para o feijão. Só quero que você seja feliz, disse a velha, muito baixinho. Eu sei, tia. Os dias que se seguiram foram uma dança cuidadosa. Augusto era o mesmo coronel de sempre diante dos empregados. Justo, seco, eficiente, a voz que dava ordem sem precisar levantá-la. Mas havia diferenças pequenas que só os olhos mais atentos percebiam. Ele passou a aparecer na cozinha de manhã sem pretexto. Ficava por mais tempo do que antes. Às vezes, quando passava por ela no corredor com outros presentes, havia uma leveza brevíssima no canto da boca que não estava lá antes. E quando estavam sozinhos, quando a fazenda havia dormido ou quando estavam num canto afastado, era completamente diferente. Não havia coronel nesses momentos. Havia Augusto, que ria com a voz baixa e o olhar largo, que fazia perguntas sobre os livros que ela havia lido, que ficava quieto do jeito bom de quem está satisfeito, que às vezes colocava a mão no cabelo dela com a delicadeza de um homem que encontrou algo que não sabia que estava procurando. Isadora aprendeu que amor não é o mesmo em todos os lugares. Que o amor de um homem como Augusto não vem com floreios, vem com presença, vem com atenção, vem com a forma que ele inclina o corpo levemente em direção a você quando fala, com a maneira que ele lembra das coisas pequenas que você menciona e as traz de volta semanas depois sem que você peça. Ela também aprendeu os medos dele. Que ele tinha medo de perder, não dinheiro ou terras, mas pessoas. Que a morte de Ritinha havia deixado nele uma cicatriz que não era de dor mas de medo. O medo de abrir mão de proteção e ser destruído outra vez. Então havia dias em que ele recuava, ficava mais seco, mais distante, voltava atrás da muralha com uma eficiência que doía. E Isadora, que havia aprendido a distinguir cobra de galho, maldade de crueldade, dureza de força, não entrava em pânico. Esperava. E quando ele voltava, porque sempre voltava, ela estava lá, sem rancor, sem cobrança, com aquela paciência que não era passividade mas a segurança de quem sabe o que tem. O conflito que quase o separou veio em março, quando as chuvas estavam pesadas e o rio do fundo da fazenda havia subido perigosamente. Havia chegado carta de Goiânia. Era da família de Ritinha, a irmã da falecida, Dona Corina, que havia sabido pelos ventos da fofoca, que correm mais rápido que cavalo no sertão, que o coronel estava com uma moça na fazenda. A carta era formalmente educada e completamente venenosa. Lembravam ao coronel que Ritinha havia sido uma grande mulher, que a família ainda o considerava parte deles, que esperavam que ele não estivesse comprometendo a memória da defunta com aventuras indecorosas. Augusto leu a carta no escritório. Ficou sentado com ela na mão por tempo suficiente para que o silêncio tomasse toda a casa. Quando chamou Isadora, ela foi. Ele estava de pé, a carta na mão, e a expressão no rosto era uma mistura de coisas que ela não havia visto antes. Raiva, culpa, e algo que ela reconheceu com uma pontada no peito como medo. Sente, disse ele. Ela sentou.
Ele pôs a carta na mesa entre eles. Ela leu. Quando terminou, olhou para ele. O que o senhor quer me dizer? Perguntou ela, porque ela nunca fora de rodeios e não ia começar agora. Não quero que você sofra, disse ele. Não quero que você seja diminuída por causa de mim. Eu não me deixo diminuir por opinião de terceiros. Isadora, e a voz dele estava com aquela tensão que ela reconhecia como o limite entre o que ele conseguia falar e o que ele não conseguia. Eles não vão parar. Tem muito mais onde isso veio. O sertão é pequeno e as línguas são compridas. Eu sei disso, disse ela, com calma. Você é nova. Você tem a vida toda pela frente. Pode. Disse ela. Ele parou. Augusto, disse ela, e o nome saiu com toda a seriedade que ela tinha. Se o senhor está me mandando embora, diga isso. Com essas palavras, olhando para mim. Não me mande embora fingindo que é pelo meu bem, porque não é. É pelo seu medo. O silêncio foi longo e pesado como chumbo. É, disse ele, finalmente. A palavra custou. É pelo meu medo. Então diga o que é o medo. Perder você, disse ele, e a voz quebrou levemente na última palavra, um rachadinho de nada, mas ela ouviu. Se eu me apegar mais, se isso for mais fundo, e eu perder você do jeito que perdi a Ritinha. Não sei se aguento fazer isso de novo. Isadora ficou olhando para ele por um longo tempo. Então se levantou, foi até ele, e ficou de pé na frente dele. Não o tocando, apenas presente, olhando diretamente para aqueles olhos que toda a fazenda temia. Eu não posso te prometer que não vou morrer, disse ela. Ninguém pode. Mas eu posso te prometer que enquanto eu estiver aqui, eu estou de verdade. Inteira. Sem saída reservada. Ela fez uma pausa. A questão é se você consegue fazer o mesmo. Augusto ficou parado por um tempo que pareceu mais longo do que era. Depois fechou os olhos. Depois os abriu. Pôs as mãos no rosto dela, as duas mãos, completamente, como se estivesse segurando alguma coisa preciosa, e ficou olhando para ela com aquela expressão que era vulnerabilidade completa, a parede que cede de uma vez. Você me mata, disse ele. Você está vivo, disse ela. Mais do que em muito tempo. Ele fechou a testa na dela. Ficaram assim, respirando o mesmo ar, no escritório com os papéis e os mapas e a garrafa de cachaça da outra noite ainda no canto. Fica, disse ele. Não era ordem. Era pedido. Era a primeira vez que ele pedia alguma coisa a alguém sem embrulhar o pedido em autoridade. Fica, Isadora. Já fiquei, disse ela. Desde o primeiro dia. A carta de Dona Corina foi respondida pelo coronel com uma carta própria. Breve, formal, definitiva. Ele não entrou em explicações. Disse apenas que agradecia a preocupação da família e que sua vida particular era sua particular. Assinou com a firmeza de quem não abre recurso. Os peões perceberam. As mulheres da casa perceberam. A Perpétua percebeu fazia tempo. Ninguém disse nada em voz alta porque ninguém dizia nada em voz alta na Santa Cruz, mas havia uma diferença na atmosfera. Uma leveza que se instalou aos poucos, como a chegada das flores do cerrado, que não se percebe dia a dia, mas um belo momento você olha e está tudo colorido. O coronel tinha começado a sorrir de vez em quando. Não muito, não abertamente. Mas havia aquele movimento no canto da boca que já não era suprimido com a velocidade de antes. E os peões mais antigos, que o haviam conhecido antes da morte de Ritinha, reconheciam aquilo como alguém reconhece uma música que não ouviu em muito tempo. O velho Zequinha, que havia trabalhado na fazenda desde o pai de Augusto, disse a Otávio certa tarde, enquanto consertavam uma porteira. O patrão voltou. Ele nunca foi, disse Otávio. Foi, sim. Ficou o corpo, mas o homem foi. Zequinha amarrou o arame com a habilidade de 70 anos de prática. Agora voltou. Otávio não respondeu, mas olhou para a janela acesa do escritório, onde sabia que Augusto estava, porque havia ouvido a voz dele conversando com Isadora uma hora antes, e a voz tinha um timbre que ele não conhecia, e assentiu, levemente, para si mesmo. Numa tarde de abril, quando as chuvas estavam diminuindo e o cerrado começava a mudar de novo,
Augusto a encontrou no pomar. Ela estava colhendo mangas, havia uma abundância absurda naquele ano, as árvores curvando com o peso, e estava cantarolando, desavisada, com o cesto no braço e o rosto manchado de suco de manga que ela havia provado diretamente da casca como uma criança. Ele ficou parado a alguns metros, olhando. Ela o viu e não parou de cantarolar. Apenas abriu o sorriso mais largo. O senhor vai me ajudar ou vai ficar aí olhando? As duas coisas, disse ele, e caminhou até ela. Ficaram colhendo mangas juntos enquanto a tarde descia e o sol ficava laranja e o cheiro de manga madura enchia o ar com uma doçura que era quase demais para um único sentido. Em algum momento, ele parou de pegar mangas e ficou só olhando para ela. O cesto, o cabelo, o rosto, as mãos, com a expressão de quem está fazendo o inventário de algo que nunca quer perder. Ela sentiu o olhar e parou. O que foi? Estou feliz, disse ele. 3 palavras. Simples como 3 palavras podem ser. Mas vieram de um lugar tão fundo nele, com um custo tão visível, que Isadora sentiu o peso delas no peito. Ela alcançou a mão dele, e ele a puxou para perto, ali no pomar, com o cheiro de manga e o cerrado ao redor e o sol derramando laranja em tudo. E a beijou. Não com a urgência da primeira vez, não com o peso da revelação. Com a calma das coisas que já provaram que são reais. Com a ternura que existe entre pessoas que já se viram por dentro e não foram embora. Isadora, disse ele, quando se afastou levemente. HM? Me casa. Ela levou um segundo. Depois outro. Depois riu, não de deboche, mas aquele riso que sai quando uma alegria é grande demais para caber numa expressão só. Me pediu como se estivesse comprando um lote de terra, disse ela. Isadora Campos Drummond, disse ele, e havia naquilo toda a seriedade e toda a ternura que ele tinha. Você quer casar comigo? Ela o olhou. Esse homem com quem ela havia brigado e conciliado, que havia assustado toda a fazenda e que cantarolava para o cavalo, que havia fechado o peito e depois o aberto de novo, que bebia café com 2 açúcares antes do sol nascer e que segurava a mão dela como se fosse a coisa mais importante que ele já havia segurado. Quero, disse ela. O casamento foi simples. Foi o que os dois queriam. Nenhum dos dois era de alarde. Nenhum dos dois precisava de plateia para saber o que sentia. Padre Cipriano veio da cidade numa manhã de junho, quando o cerrado estava naquela transição de cores que é o começo da seca. O verde ainda presente, mas com tons de ouro começando nas bordas, como se a paisagem estivesse se preparando para mudar de vestido. Casaram na varanda da sede, que estava enfeitada com flores do campo que Isadora e as mulheres da fazenda haviam colhido ao amanhecer. Havia ipê amarelo e sempre viva e aquelas flores roxas sem nome que crescem nas beiradas dos rios depois da chuva. Os empregados todos estavam lá, Otávio com o chapéu na mão, Zequinha com um sorriso que o envelheceu 10 anos de alegria, Benedita e Jerusa e a fiinha que chorou desde o princípio e não parou. E a dona Perpétua, ao lado da sobrinha, com aquela mistura de orgulho e graça das mulheres que viram toda a história acontecer e podem dizer que sempre souberam. Augusto estava de paletó claro, coisa que ele usava raramente, o que fazia com que parecesse ainda maior e ao mesmo tempo mais jovem. Estava sério, como sempre estava em momentos importantes, mas havia nos olhos dele aquela luz que Isadora havia aprendido a reconhecer como a forma que ele tinha de ser feliz. Ela chegou com um vestido branco simples, o cabelo solto pela primeira vez, flores silvestres trançadas nele. Caminhou sem pressa, olhando diretamente para ele. Quando chegou ao lado dele, ele olhou para ela com uma expressão que Otávio depois descreveria, tentando contar para a mulher em casa, como a cara de quem recebeu de volta algo que achava que havia perdido para sempre. Você está bonita, disse ele, baixinho, só para ela. Eu sei, disse ela, e havia no sorriso dela aquela combinação impossível de humildade e confiança que era toda ela. Padre Cipriano falou as palavras de sempre, que são sempre novas quando ditas para as pessoas certas. E quando chegou a parte dos votos, Augusto, que havia se preparado para dizer o que o padre mandasse dizer e nada mais, olhou para Isadora e disse, com a voz que ela conhecia como a mais verdadeira: Eu passei muito tempo fechado, Isadora. Você abriu o que eu havia trancado e não me pediu a chave. Não sei fazer promessas bonitas. Sei fazer promessas verdadeiras.
Então prometo que vou estar aqui, no dia simples e no difícil, e que nunca mais vou fechar o peito na sua frente. Havia gente chorando na varanda. Zequinha tinha o chapéu tapando o rosto por razões que ele chamaria de poeira nos olhos. Isadora o olhou por um longo momento. E disse: "Você me encontrou fechada também, seu orgulhoso. Achava que não precisava de ninguém e sabia de tudo. Você me ensinou que força de verdade não é não precisar. É precisar e mesmo assim continuar de pé. Prometo ser seu par. Não sua sombra, não seu espelho. Seu par." Augusto assentiu, uma vez, com a solenidade de quem está ratificando um tratado que considera o mais importante de sua vida. E quando o padre Cipriano disse que podia beijá-la, ele o fez com a ternura que só ela conhecia. A ternura guardada debaixo de tudo, mais profunda que a dureza, mais real que a muralha. Naquela noite, quando a fazenda havia finalmente dormido e as estrelas do cerrado faziam seu trabalho habitual de encher o céu de mais do que cabe, eles ficaram na varanda juntos. Augusto tinha o braço em volta dos ombros dela e ela estava encostada nele com a naturalidade das coisas que ficaram no lugar certo. As flores do casamento ainda pendiam dos pilares da varanda, levemente murchas agora, mas ainda perfumadas, e pé amarelo e sempre viva e aquelas flores roxas sem nome que crescem nas beiradas dos rios depois da chuva. O cerrado respirava ao redor, os insetos cantando, o vento passando pelos galhos tortos, algum animal distante chamando no escuro. A fazenda dormia com o sono pesado de quem trabalhou o dia inteiro e havia visto algo bonito antes de fechar os olhos. Ficaram assim por um tempo que nenhum deles contou. Não havia pressa. Pela primeira vez em muito tempo, para os dois, cada um à sua maneira, não havia pressa de nada. Tia Perpétua foi dormir chorando, disse Isadora, quebrando o silêncio com aquela voz baixa e quente que ela usava quando estava completamente à vontade. Vi, disse Augusto, de alegria. Eu sei. Ela virou o rosto para cima para olhar para ele. Ele estava olhando para o céu, mas sentiu o olhar e desceu os olhos para ela. O Zequinha também chorou, disse ela. O Zequinha nega. Vi com meus próprios olhos. Poeira, disse Augusto, e havia no canto da boca aquele movimento que ela amava, o quase sorriso que agora chegava completo quando eram só os dois. O velho diz que foi poeira. Isadora riu baixinho, e o riso dela no silêncio da noite era a coisa mais viva que aquela varanda havia escutado em anos. Augusto ficou olhando para ela enquanto ela ria, o perfil dela no escuro, as flores ainda no cabelo, o vestido branco que estava levemente amassado depois de um dia inteiro, o jeito que ela inclinava a cabeça quando achava graça em algo. Ficou olhando com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a mais verdadeira que ele tinha. Não há do coronel, não há do homem de negócios, não há do patrão. Há de Augusto. O dela. Ele ergueu a mão livre e tirou uma flor do cabelo dela. Uma sempre viva que havia escorregado e estava quase caindo. Segurou a flor entre os dedos por um momento, olhou para ela. Você estava linda hoje, disse ele. A voz baixa, direta, sem embrulho. Estava, concordou ela, e havia no tom aquela combinação impossível de confiança e carinho que era toda ela. Você sempre é, disse ele, e dessa vez não havia humor, havia apenas a verdade dita como ele dizia as verdades. Uma vez, com clareza, sem repetição. Isadora o olhou por um longo momento. Depois alcançou a mão que segurava a flor e entrelaçou os dedos com os dela. Augusto. Você está feliz? Ele ficou quieto por um momento, não o silêncio de antes, o silêncio pesado e guardado. Um silêncio de alguém verificando uma informação interna com cuidado, como sempre fazia quando ela perguntava algo importante. Estou, disse ele. Não lembrava mais como era. Como é? Ele pensou. E disse a coisa que ela guardaria no lado esquerdo do peito para o resto da vida. É como quando chove depois de uma seca longa. A terra está tão seca que parece que nunca mais vai absorver nada. E aí chove. E absorve tudo. E fica verde. Isadora ficou quieta por um momento, sentindo aquelas palavras. Isso foi bonito, disse ela. Não repete, disse ele. Que eu nego que falei. Ela riu de novo, e ele a puxou um pouco mais perto, e ela deixou. Encostou mais fundo nele,
o rosto no pescoço dele, sentindo o calor da pele, o cheiro de couro e sabão bom e cerrado que era o cheiro dele. Inconfundível, o cheiro que ela havia começado a associar com a palavra segurança. Ele ficou com o queixo no topo da cabeça dela, os braços ao redor dela com aquela firmeza gentil que parecia ter sido feita especificamente para ela. Isadora, disse ele, depois de um tempo. Você é minha. As 3 palavras saíram com a seriedade de uma promessa e a ternura de uma confissão. Não era possessividade, ela conhecia a diferença. Era a declaração. Era o homem que havia guardado tudo por tanto tempo dizendo, pela primeira vez, que havia algo que era seu e que ele não ia mais fingir que não era. Isadora levantou a cabeça. Olhou para ele nos olhos. Toda sua, disse ela. E você é meu. Sou, disse ele, sem hesitar, sem piscar. Inteiro. Ela sorriu. E ele, esse homem que toda a fazenda temia, que impunha respeito em 10 municípios, que havia carregado solidão por 5 anos como se fosse uma virtude, abaixou o rosto e a beijou ali na varanda, debaixo das estrelas do cerrado, com aquela calma funda de quem chegou onde precisava chegar e não tem mais pressa de ir a lugar nenhum. Quando entraram, a casa estava completamente quieta. O corredor com a fotografia de moldura de prata estava iluminado por uma única lamparina que Jerusa havia deixado acesa antes de ir dormir, um ato pequeno e cheio de consideração que Augusto notou e guardou. Ele parou diante da fotografia, como às vezes ainda fazia. Isadora ficou ao lado dele sem pressa. Ritinha sorria do vidro com aquele sorriso quieto. Augusto ficou olhando por um momento, não com culpa, não com dor aguda. Com aquela saudade que Isadora havia descrito uma vez como uma presença, não como uma ausência. O lado esquerdo do peito, o lugar mais quente. Ela teria gostado de você, disse ele. Isadora olhou para a fotografia. Você acha? Ela gostava de gente que não tinha medo de nada. Isadora ficou olhando para Ritinha por um segundo. Depois falou, muito baixinho, quase para ela. Cuido bem dele. Augusto ouviu. Ficou parado por um momento. Depois pôs a mão nas costas de Isadora, gentil, firme, e os dois continuaram andando pelo corredor. O quarto estava com a lamparina acesa, como na noite do escritório. Mas desta vez havia também uma janela aberta deixando entrar a brisa do cerrado, que cheirava a capim e jasmim do campo e a chuva que havia caído 3 dias atrás e ainda deixava rastro no ar. Isadora ficou parada no centro do quarto por um momento, olhando ao redor com os olhos de quem está vendo um lugar pela primeira vez não como visita mas como morada. Depois começou a tirar as flores do cabelo, uma por uma, e as pôr sobre a penteadeira. Augusto ficou de pé perto da janela, observando. Havia algo no gesto dela, simples, doméstico, completamente natural, que o atingiu com uma força que ele não esperava. Não era desejo, embora houvesse desejo. Era algo anterior ao desejo. Era a percepção de que aquele quarto, que havia sido por 5 anos um lugar de solidão funcional, havia mudado de natureza sem que ele percebesse exatamente quando. Isadora tirou a última flor e se virou. Encontrou o olhar dele. Você está me olhando, disse ela. Estou. Com essa cara. Que cara? Aquela cara que você faz quando está pensando algo que não vai dizer. Ele caminhou até ela. Devagar, com a intenção deliberada que era a forma que ele tinha de dizer que estava chegando, que havia chegado. Ficou parado na frente dela, muito próximo. As mãos encontraram o rosto dela, as 2 mãos, completamente, e ela fechou os olhos por um segundo apenas sentindo o peso daquele toque, aquelas palmas largas e calejadas que sabiam ser tão gentis. Estava pensando, disse ele, a voz mais rouca do que o normal, que você é minha. Que você está aqui. Que isso é real. É real, disse ela, os olhos ainda fechados. Às vezes parece que não vai ser. Ela abriu os olhos. Olhou diretamente para ele com aquela serenidade que havia desconcertado a fazenda inteira desde o primeiro dia. Sou real, Augusto. Estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Depois a beijou, não com urgência, com aquela lentidão que era a linguagem mais honesta que ele conhecia, a lentidão de quem tem tempo suficiente e sabe disso.
Ela respondeu ao beijo com as mãos no peito dele, sentindo o coração dele bater sob as palmas. Rápido, real, vivo. O coração do homem mais fechado que ela havia conhecido, batendo para ela, aberto como o cerrado depois da chuva. A lamparina foi ficando mais baixa enquanto a noite avançava. Augusto havia aprendido, desde a primeira vez, que havia uma versão de si mesmo que só existia naquele quarto, com ela. Uma versão que não precisava ser o coronel, que não precisava ser forte de um jeito que machucava, que podia simplesmente ser homem, inteiro e imperfeito e presente. E Isadora o recebia assim, sempre, com aquela abertura que não era ingenuidade mas escolha consciente. Ela o via por inteiro e ficava de qualquer jeito. Havia entre eles uma conversa que acontecia sem palavras e que era mais honesta do que qualquer coisa que se pudesse dizer em voz alta. Uma conversa feita de atenção, de pausa, de a forma que ele aprenderá a conhecer cada lugar onde ela prendia a respiração e ela aprenderá a conhecer cada lugar onde ele deixava de ser pedra. Senhora, disse ele, a voz baixíssima, a boca perto do ouvido dela, e havia nessa única palavra uma declaração inteira. De respeito, de entrega, de reconhecimento de que ela governava algo nele que ele havia guardado por muito tempo. Isadora fechou os olhos. Sentiu a palavra pousar nela como se fosse física. Senhor, respondeu ela, e era a mesma coisa de volta. Reconhecimento, entrega, a declaração de que havia algo nela que era dele e que ela havia escolhido que fosse. Ele a olhou com aquela expressão que ela nunca havia visto em nenhum outro rosto. Vulnerabilidade completa e força completa ao mesmo tempo. As duas coisas que pareciam se excluir existindo juntas nele, naquele momento, naquele quarto. E o desejo que havia entre eles não era a pressa de quem está tentando chegar a algum lugar. Era a plenitude de quem já chegou e quer ficar. Era o desejo de 2 anos de espera encontrando sua forma, de olhares no corredor e mãos seguradas no estábulo e cafés tomados antes do sol nascer e tudo aquilo que havia sido contido porque o tempo ainda não era esse e agora era. Finalmente era, e não havia mais nada para conter. Ele a chamava pelo nome entre um beijo e outro, como se precisasse confirmar que era real. Isadora, Isadora. E o nome na voz dele soava diferente de qualquer outra coisa. Soava como posse e como cuidado ao mesmo tempo. Soava como a palavra casa dita por quem ficou muito tempo sem ter uma. Ela respondia com as mãos, com a presença, com aquela coragem que era toda ela. A coragem de ser completamente vista, completamente entregue, sem saída reservada, da mesma forma que havia entrado na fazenda e na vida dele, inteira, sem pedir licença, sem abaixar a cabeça. A terceira vez foi no meio da madrugada, quando o cerrado estava no seu silêncio mais fundo e a lamparina havia apagado sozinha deixando apenas o luar pela janela aberta. Havia entre eles uma familiaridade que se construíra rápida e profunda. A familiaridade dos corpos que se reconhecem, que aprendem as línguas um do outro com a velocidade das coisas que já estavam esperando para acontecer. Isadora estava com os cabelos completamente soltos, espalhados sobre o travesseiro branco, os olhos brilhando no escuro com a luz da lua, e havia nela, naquele momento, algo que era ao mesmo tempo a menina que havia chegado na garupa do caminhão de farinha e a mulher que havia ficado, que havia escolhido, que havia conquistado e sido conquistada. Augusto a olhava como se olhava o cerrado florescendo, com aquela atenção devota de quem sabe que está diante de algo que não pode ser tirado de sós. Quando ela chegou ao ápice pela terceira vez, os olhos fechados, o nome dele nos lábios, aquela entrega completa que ele recebia como o bem mais precioso que alguém havia lhe dado. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que era admiração e desejo e amor embaralhados de um jeito que não tinha mais como separar. Não me canso de ver você assim, disse ele, a voz rouca e baixa e completamente verdadeira. Isadora abriu os olhos, olhou para ele e sorriu, aquele sorriso que havia desconcertado a fazenda inteira, mas que agora era só dele, guardado para esse quarto, para essa luz de lua, para esse homem. Nem eu, disse ela, e havia no tom uma audácia terna que era toda ela, de ter você me preenchendo. E gemeu baixinho, e o puxou de volta para ela, e ele foi. Foi com toda a vontade, com toda a ternura, com todo o desejo de anos que havia ficado guardado sem saber que estava esperando especificamente por ela. E se findaram um no outro com a completude silenciosa das coisas que chegaram onde deviam chegar. Depois, o quarto estava quieto.
A lua havia subido mais no céu e estava jogando uma luz larga e pálida pela janela aberta, cobrindo a cama e os dois nela com aquele azul prateado que só existe de madrugada no cerrado, como se o mundo houvesse decidido ser bonito de um jeito diferente enquanto ninguém estava olhando. Isadora estava com a cabeça no peito dele, enrolada nos lençóis brancos, uma das mãos espalmada sobre o coração dele sentindo bater. Ele estava com o braço ao redor dela, o queixo no topo da cabeça dela, os olhos abertos no teto com aquela expressão de paz que ela havia aprendido a reconhecer como a mais rara e a mais valiosa. A paz de um homem que não precisa ser mais nada do que o que é. "Tá pensando em quê?" perguntou ela, sem levantar a cabeça. "Em nada", disse ele. E era verdade. Pela primeira vez em muitos anos, não havia nada pesando, nada calculando, nada administrando. Havia apenas aquilo. Ela, ele, o lençol, a lua. "Mentira", disse ela. "Estava pensando", admitiu ele, depois de um momento, "que amanhã a fazenda vai acordar e vai ser o mesmo de sempre. O gado, a cerca, o Otávio com a lista de problemas. E vai ser completamente diferente." Ela levantou a cabeça para olhar para ele. "Por quê? Por que você vai estar aqui?" Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois sorriu com os olhos antes da boca. "Sempre vou estar aqui", disse ela. "Eu sei", disse ele. E havia naquelas duas palavras não só crença mas algo mais profundo: aceitação. O homem que havia tido medo de acreditar havia acreditado. Havia aberto a mão e deixado a coisa boa pousar nela sem apertar demais, sem tentar controlar, apenas receber. Ela voltou a encostar a cabeça no peito dele. Ele fechou os olhos. "Augusto. Você sabe que eu te amo, né?" A palavra, tão simples, tão direta, tão completamente Isadora, ficou no ar do quarto por um momento. Ele não respondeu imediatamente. Ela esperou, porque havia aprendido a esperar as respostas dele. Havia aprendido que elas vinham devagar e valiam o tempo. Quando veio, a voz estava diferente. Mais funda. Mais interna. "Sei", disse ele. "E você sabe o mesmo de mim. Quero ouvir." Uma pausa. "Te amo, Isadora", disse ele. "Do jeito que sei amar. Que não é cheio de floreio." "Não preciso de floreio", disse ela. "Preciso de você." "Você tem", disse ele. "Inteiro. O que presta e o que não presta." "Quero os dois", disse ela. "Pois já são seus." Ela sorriu contra o peito dele. Ele apertou levemente o braço ao redor dela, e ela sentiu a pressão como se sentisse uma declaração. Aquela linguagem sem palavras que era a mais verdadeira dele. O cerrado respirava lá fora. Os grilos cantavam. Em algum lugar distante, um gavião noturno chamou uma vez e silenciou. "A mangueira que você plantou com o seu pai", disse ela, de repente. "O que tem ela? Está carregada esse ano." "Está. Quero fazer doce de manga essa semana." Ele ficou quieto por um momento. Depois, "Eu ajudo." Ela levantou a cabeça de novo. Olhou para ele com uma expressão que era surpresa e ternura ao mesmo tempo. "Você nunca ajudou na cozinha na vida. Vou começar agora. A Perpétua vai ter um derrame." A Perpétua se acostuma. Isadora riu, aquele riso pleno, livre, que ele havia demorado tanto tempo para conhecer e que agora achava que era o melhor som do mundo, melhor que chuva em tempo de seca, melhor que qualquer coisa que o cerrado havia feito por ele em 42 anos de vida. Ele ficou olhando para ela rir e pensou, pela primeira vez sem medo, no tempo que estava vindo. Nos anos. Nas mangas. Nas manhãs de café antes do sol nascer. Nos bezerros recém-nascidos que ela iria querer nomear. Nas noites de estrelas na varanda e nas tempestades de granizo que voltariam e que seriam mais fáceis de aguentar com alguém do lado. Pensou em Ritinha, com saudade, com gratidão, com a paz de quem aprendeu que amar mais de uma vez não diminui nenhum dos dois amores. Cada um no seu tempo, no seu lugar, na sua forma. A vida não é sequência, é camadas. E pensou em Isadora, que havia chegado na garupa de um caminhão de farinha, com uma mala remendada e um sorriso que não havia recebido o aviso de que era território proibido, que havia encarado o coronel mais temido da região sem baixar a cabeça.
que havia reorganizado o estoque, desafiado a autoridade, sentado na cozinha antes do amanhecer, ficado de pé ao lado dele quando ele não aguentava mais ficar de pé sozinho, que havia roubado o que ele jurou que nunca mais daria a ninguém, e que ele, esse homem que a fazenda temia, que havia fechado o peito com tanto cuidado, que havia jogado a chave no rio mais fundo, havia deixado. Havia, na verdade, aberto a porta. Quando o sono finalmente veio para os dois, ela primeiro, ele depois, com o raro abandono de quem não tem mais nada para vigiar, o cerrado continuou fazendo o que sempre fez: existir. Com paciência, com beleza, com aquela permanência profunda das coisas que tem raiz mais funda do que o olho alcança. A mangueira no quintal estava carregada de frutas. A fotografia na moldura de prata brilhava levemente no corredor escuro. E na cama grande do quarto do coronel, enrolados nos lençóis brancos com a lua derramando luz pela janela aberta, dois seres humanos dormiam com a respiração sincronizada das pessoas que começaram a ocupar o mesmo ritmo. Devagar, sem perceber, como duas árvores que crescem juntas e com o tempo não se sabe mais onde termina uma e começa a outra. O cerrado acordaria com eles. E seria um dia novo. E assim, no silêncio profundo do cerrado, uma história que começou com desconfiança termina florescendo em algo raro e poderoso. Um amor que resistiu à seca da alma e encontrou chuva no coração. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por caminhar por cada página dessa jornada. Histórias como Entre o Cerrado e o Coração não falam apenas de romance. Elas falam de cura, de recomeços e da coragem de deixar alguém entrar quando a vida já tinha fechado todas as portas. Que a trajetória de Augusto e Isadora lembre a todos nós que até os corações mais endurecidos pelo tempo ainda podem voltar a florescer. Agora eu quero saber de você. Em qual momento dessa história o seu coração sentiu que algo realmente mudou entre eles? Conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler sua opinião.